Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Estimados, paz e bem. Sejam muito bem-vindos à central de podcast dos Freis Capuchinhos do Brasil. Reflexão do Evangelho. Eu sou o Frei Wilson e falo diretamente da Fraternidade Mãe de Deus, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estimados, iremos celebrar neste quarto domingo do mês de dezembro, em nossas comunidades de fé, a Sagrada Família de Jesus, Maria e José. As leituras propostas são Eclesiástico, capítulo 3, versículos 3 ao 7, versículos 14 ao 17a. O Salmo, conforme a versão hebraica, o Salmo 128, na versão grega, o Salmo 127. A segunda leitura, Colossenses, capítulo 3, versículos 12 ao 21. O Evangelho, Mateus, capítulo 2, versículos 13 ao 15, 19 ao 23. Com o coração aberto, eu te convido a ouvir a narrativa do Evangelho que diz: Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe, entrou na terra de Israel. Mas, quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: Ele será chamado Nazareno. Estimados, o evangelho proposto para a liturgia deste final de semana, em que relata a fuga ou o refugiar-se da Sagrada Família no Egito, evidencia a ação humana que pode ser de dois modos: ou a exemplo de José, que, atento à realidade e plenamente em sintonia com os desígnios de Deus, age prontamente, sendo estritamente obediente à voz de Deus, expressa por meio do anjo em dois momentos. E ao agir assim, figura-se como um agente salvífico. Ou como a de Herodes, que, fechado à graça de Deus, só consegue ouvir a voz do poder, centrado em si mesmo. Por isso, depois que os reis magos não retornaram como haviam dito, procurou matar o menino, que era para ele uma afronta imediata ao seu poder. Partindo desta realidade, o evangelista mostra que o agir de Deus é contínuo na história. Seu agir salvífico quer contar com o protagonismo do ser humano. Veja que o evangelho começa dizendo que, depois que os reis magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Referindo-se primeiramente ao menino, já nos mostra a centralidade. Ele é a referência. Todo o agir, tanto dos magos que foram visitá-lo, como a proteção de José, é para com ele. Todo o nosso agir deve ter como centro a pessoa de Jesus, que transformou a história, que mudou a nossa história. Na sequência, diz que José realizou o que lhe tinha sido dito em sonho.
pegou o menino, a mãe e foi para o Egito. E ficou lá até a morte daqueles que procuravam matar o menino, ou seja, daqueles que estavam ligados a Herodes, sua corte, e compactuaram, de certo modo, com a morte dos inocentes. José, por outro lado, com sua obediência, contribuiu com a ação salvífica de Deus. De um Deus que salva o seu povo encarnando-se na história, assumindo a condição humana. E por meio da fragilidade de um recém-nascido, o evangelista revela que o reino de Deus não se estabelece pela força bruta ou coerção, à semelhança do rei Herodes, que em sua tirania matou até os que lhe eram próximos. Outro detalhe está na referência ao Egito, e automaticamente nós já associamos com a permanência do povo de Deus no Egito e como Deus os libertou por meio de Moisés. Assim, Jesus é apresentado pelo evangelista Mateus, desde o início do seu evangelho, como o novo Moisés e o novo Israel. Ao nascer frágil e perseguido por um tirano, como Moisés foi perseguido pelo faraó, Jesus recapitula a história de Israel. Sua fragilidade é o caminho para a libertação. Ele não vem para dominar de cima, mas para caminhar com o povo desde a sua dor e desamparo, sendo sempre fiel à sua promessa de salvação, que não é estática. Essa fidelidade de Deus para com seu povo é marcada no texto com a repetição da expressão, para se cumprir o que o Senhor havia dito. Deus age, mas não age anulando a ação humana. Assim, para Mateus, o Antigo Testamento não é um livro de previsões mágicas, mas uma promessa em movimento. Quando ele diz que algo se cumpriu, ele usa o verbo grego pleroo, que significa preencher ou levar à plenitude. Deste modo, Mateus quer mostrar que a vida de Jesus não é um acidente de percurso. Sua encarnação é a realização desta promessa. Assim sendo, estimados, penso que a liturgia deste final de semana, por meio deste texto, quer ser para nós um grande convite para manifestarmos também nós a nossa fidelidade ao projeto de Deus, tendo como referência o exemplo de São José, que não diz uma única palavra no texto, porém, sua resposta é a ação imediata em favor da vida. Que em nossas famílias sejamos defensores da vida e não compactuemos com aqueles que defendem a morte. Que a liturgia deste final de semana ajude-nos a viver a nossa fé. A todos, paz e bem. Paz e bem. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.